Oi, pessoal, queria mostrar para vocês um material aqui. Olha esse material. Quarto ano, ciências, material lindo, geografia. Olha, material lindo, muito bonito para usar. Esse aqui é o material do professor, né? Que a gente tem aqui disponível para ajudar os pais quando aparecem as dúvidas. Então tem muita coisa legal aqui nesse material. Um material mais lindo do que o outro, mas eu não posso usar porque a escola usa. Hoje a gente vai responder a dúvida de uma mãe que ela pergunta: mas Emerson, se a gente usar esse material aqui, eu não estou trazendo a escola para dentro de casa? Vamos refletir um pouco nesse assunto, que ele é extremamente importante. Uma dúvida muito comum que vocês têm é justamente sobre isso. Se eu tenho um material da escola, eu não posso usar porque a escola está usando. E aí, se eu usar ele, eu estou trazendo a escola para dentro de casa. Mas também a escola usa mesa, a escola usa carteira, a escola muitas vezes dá lanche, dá merenda, a escola tem iluminação, a escola tem uma infraestrutura. O que de fato caracteriza a escolarização no lar? A gente tem que pensar sobre isso. E o que de fato significa eu estar educando em casa? Quais são as possibilidades que eu tenho? Então eu não posso educar usando um livro-texto? Será que o problema está em usar um livro-texto? Ou será que é trazer o sistema para dentro de casa? A gente tem vídeos falando sobre isso há 5 anos. Onde está? Um monte de vídeo. Não tem um assunto específico. Então hoje a gente vai responder isso de forma bem específica. Qual é a problematização disso tudo? É a gente estar trazendo o sistema escolar para dentro de casa. Não necessariamente eu pegar um livro e usar com meus filhos. Não é um problema usar um livro-texto. Agora, quando eu quero implementar o sistema escolar, eu tenho que começar às 7h30 da manhã, eu tenho que ter aulas de 45 minutos, eu tenho que sentar numa carteira olhando para um quadro negro, eu tenho que ter um intervalo de 15 minutos, e eu querer trazer esse sistema lá, eu estou trazendo o sistema para dentro de casa, eu tenho um problema. Por quê? Os pais não têm essa infraestrutura, eles não têm condições de fazer isso. E pior, a gente sabe que esse sistema ele não está funcionando. Então, usar o material didático não é um problema. A mesma coisa eu trazer lá, sei lá, eu ganhei uma carteira, uma cadeira lá da escola, eu vou usar e agora estou escolarizando meu filho. Não, não é um problema. Eu tive conversando com uma mãe outro dia e justamente ela falou isso. Quando eu apresentei o material para ela, ela falou: meu, lindo, mas eu não estou trazendo a escola para dentro de casa? E aí, a ideia dela é fazer educação clássica. Ela falou: mas tem o material clássico. Aí eu até falei outro dia num podcast, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, esse podcast já está no ar. O que significa a gente ter um material clássico? Um material escrito por Platão? Um material escrito por Aristóteles? Um material onde há uma dedicatória? Prezado Emerson, muito obrigado por comprar esse material. Um abraço, Platão. Isso é um material clássico? A gente precisa entender que na época deles não havia sistematização como a gente tem hoje. Eu não tinha lá o trivium, o quadrivium e as artes liberais. Eu não tinha lá, olha, vamos colocar aqui a teologia e a gente montar tudo isso em cima de uma família piedosa. Não existia isso. Então, muitas vezes eu vejo que os pais, bebendo de várias fontes da internet, eles entendem que eles não podem usar um livro-texto, não podem, porque esse livro é usado na escola. Porque esse livro é usado na escola, eu não posso usar. É um absurdo isso. E esse absurdo está fazendo com que muitas famílias fiquem perdidas. Esse absurdo está fazendo com que essas famílias não tenham uma linha mestre para seguir. A gente tem que parar e pensar na nossa realidade. É muito mais fácil eu que passei por uma escola saber lidar com isso e aí progressivamente mudando o processo, mudando os procedimentos. Ou seja, eu começo usando materiais didáticos, livros, texto, vamos traduzir, né? Vamos usar uma similaridade. Em vez de usar material didático, vamos usar livro-texto. Se vocês forem procurar sobre livro-texto com pessoas que fazem educação domiciliar, aí vai ficar fácil. Ah, não, tá usando livro-texto? Beleza, pode. Livro didático? Não pode. Mesma coisa. Mesma coisa. Igual. Ah, mas o livro-texto de educação domiciliar é adaptado para a família educadora. Tá bom. Eu pego o livro didático e faço uma adaptação. É muito mais fácil eu fazer isso do que eu querer comprar um monte de material e montar uma coxa de retalhos. É muito mais fácil quando eu tenho essa linha mestre, esse currículo, com que eu posso seguir esse currículo e eu vou estar incrementando ele com outros materiais. Quando eu tenho
um livro-texto, eu tenho um currículo. Imagina, eu comprei o kit do 4º ano do ensino fundamental, eu tenho o currículo. E é o mais engraçado de tudo isso, é que essas mesmas famílias que criticam que eu estou usando o livro didático, são as famílias que estão lutando por lei lá em Brasília, são as famílias que estão lá com a bandeirinha da educação domiciliar lá na Câmara de Deputados, e aí vão falar assim, não, eu quero lei, mas eu não quero seguir a lei. E pessoal, o governo está dando todos os indícios que vai fazer com que as famílias sigam a BNCC. Já falei diversas vezes, eu sou contra a BNCC, eu sou contra leis, eu sou contra a legislação sobre educação domiciliar, mas isso não significa que eu não tenha que aprender a lidar com isso. Porque eu sou contra, não importa o que o Emerson pensa. O importante é eu saber lidar com a lei que vai ser implementada, eu saber lidar com a BNCC. E aí eu falo da maravilha de eu usar o material, por exemplo, do Mackenzie, material cristão de linha confessional, tudo que vai contra o que eu acredito na BNCC, o material responde dizendo assim, eu não vou ensinar dessa forma porque eu acredito de outra forma e eu estou respaldado pela legislação, pela Constituição Federal. É lindo isso. É lindo. Você, papai e mamãe, que não quer usar o material do Mackenzie, não quer usar o material didático, tem condição de fazer isso? Você tem conhecimento jurídico para fazer isso? Você tem conhecimento pedagógico para fazer isso? Você tem um conhecimento teológico para responder essas coisas de forma cristã? Então você prefere montar uma coxa de retalhos de materiais com pessoas que a gente nem sabe quem criou, e aí eu não estou criticando os criadores de material, a gente vai ter um vídeo só falando sobre isso e explicando essa situação, mas assim, eu preciso ter uma linha mestre. É muito melhor eu ter um currículo comprado, material didático, e implementar melhorias nesse currículo com material de apoio, por exemplo, flashcard da Supermente, por exemplo, um curso de história da mãezinha lá, outro curso de matemática do paizinho, ou seja, eu estou complementando aquele conteúdo. A nossa experiência diz, nós estamos vendendo esse material há mais de 4 anos, e tem famílias comprando esse material com a gente há mais de 4 anos. Eles têm finalizado em 6, 7, 8 meses. Eles têm tempo durante o dia de implementar outros materiais nesse currículo, mas isso dá segurança, papai. Isso dá segurança. Isso, você sabe que você está fazendo o mínimo que o Estado vai te pedir. Você consegue entender? Você sabe que está implementando aquilo que é necessário e se alguém bater na tua porta, você sabe que está fazendo o que tem que fazer e vai mostrar, eu estou fazendo muito mais do que isso. Não vai ter nenhum resquício. Olha, será que tem abandono intelectual? Não tem. Ah, mas também se eu estiver usando o material da mãezinha lá, não vai ter, mas ele vai falar, cadê o currículo? Cadê o planejamento? Então, papai, mamãe que estão fazendo educação domiciliar, reflitam e coloquem os pés de vocês na realidade. Quando eu estou usando um material pronto, um livro-texto, eu não estou trazendo a escola para dentro de casa, eu não estou escolarizando a minha casa. É a mesma coisa eu pegar, esse livro aqui, ó, A Tradição das Artes Liberais. Esse livro, inclusive, é muito excelente. Vou fazer um vídeo sobre ele. Vou usar esse livro aqui. Imagina que esse livro aqui é um livro de história. Ah, mas o colégio aqui na minha frente está usando também. Não vai dar. Vamos pegar outro livro. Olha o absurdo. Agora, quando eu quero implementar o sistema escolar, eu tenho um sistema e eu quero trazer o sistema do Mackenzie para dentro da minha casa. Não vai dar, não tem como. Eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho infraestrutura. É um absurdo eu querer fazer isso. Absurdo. Eu querer usar de forma sistemática as coisas como funcionam na escola. Não tem como. É igual, por exemplo, quando eles estavam falando de legislação e falaram, eu tenho que levar meu filho... no começo era assim as discussões de lei. Eu tenho que levar meu filho todo mês na escola para fazer prova. Não tem como. Não tem. O desenvolvimento da criança no lar funciona de uma forma diferente. Aí quando eles falaram, uma vez ao ano, beleza, uma vez ao ano dá tranquilo. Agora, todo mês, não tem como. Foi uma das brigas que eu tive com uma pessoa sobre isso. Não tem como, não tem. Agora, usar material é sensato. Sensato. E eu estou defendendo o Mackenzie aqui, mas amanhã eu posso estar defendendo o material ABC, não importa. A ideia, ela continua a mesma. A lógica, ela continua a mesma. Estaremos usando um material como base. Aquele é o currículo, a linha mestre. Em cima dessa linha mestre, eu vou incrementando com outros materiais. Eu não estou trazendo o sistema, eu estou usando uma ferramenta, que são os livros didáticos. São os livros texto. Eu sei que tem gente que vai falar, mas Emerson, é muito mais legal eu comprar o material
da Veritas Press. É muito mais legal eu levar o meu filho lá para a comunidade. É diferente, mas não vai cumprir os requisitos que, por exemplo, o Estado está te impondo e vai te impor. Ah, mas Emerson, é muito mais glamuroso eu montar o meu material, então eu estou fazendo pesquisa de campo, eu peguei uma folhinha. Sim, mas você pode continuar fazendo isso como apoio, não linha de central. Não é o seu currículo mestre, não é? Você tem um currículo mestre base e você pode incrementar. Eu não estou dizendo que você não pode sair na natureza catalogando folhas. Eu não estou dizendo que você não possa ir lá fazer uma aula de reforço no Kumon. Eu não estou dizendo para você que você não possa participar da comunidade X. Não, eu estou te dizendo que tudo isso pode ser usado e aproveitado de forma maravilhosa. Porém, como material de apoio. Não como linha mestre, não como a base. O que adianta eu fazer parte da comunidade X, comprar material do fulano Y e ainda assim ter que montar uma coxa de retalhos? Eu tenho capacitação para isso? Eu tenho experiência para isso? Eu consigo fazer isso sem ficar sofrendo, sem ficar ansioso? Outro dia eu conversei com uma mãe, ela falou, Emerson, eu consigo fazer. Falei, você já leu a BNCC? Ah, li uma parte. Você tem capacitação teológica para conseguir responder aquilo que fere a tua fé? Não. Você tem condições jurídicas para saber responder isso e não se incomodar? Não. Por que eu vou me aventurar, papai e mamãe? Por que eu vou me aventurar? Esse é o nosso pensamento. Então, respondendo essa mãe, Emerson, comprar materiais didáticos escolares, não seria fazer isso? Não seria trazer a escola para dentro de casa? Na nossa visão, não. Na nossa visão, não seria. Agora, você precisa saber se ao comprar esse material, aquele chipzinho da escola não vai ligar em você. Ah, mas eu tenho que fazer dessa forma, porque quando eu estudei era assim. Ah, eu tenho que estudar esse livro dessa forma aqui, de cabeça para baixo, porque lá na escola onde eu estudei era assim. Não, não é isso. Você vai educar, e nós acreditamos, inclusive, que você pode usar um material desse, do Mackenzie, de forma clássica. De forma clássica. Você vai aplicar um método clássico de estudo usando um livro-texto. Muito possível. Emerson gostaria de incrementar esse livro e também usar a linha do tempo. Eu consigo? Nós entendemos que sim. Nós entendemos que sim. Porém, papai, mamãe, ganhe experiência com o básico. Ganhe experiência com essa linha central do seu currículo, com esse material pronto. E depois que você tem experiência, depois de 1, 2, 3 anos, aí começa a incrementar. Começa devagarinho formar um currículo clássico, começa devagarinho implementar um método clássico no lar. Tá bom? Esse é o nosso pensamento, eu espero que tenha ficado claro. E entenda, é mais uma questão mental dos pais do que propriamente usar o material. Não coloque a culpa no material, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça divina.